Boa noite, meus irmãos. Quero convidá-los a se pôr de pé para, com reverência, lermos o texto da palavra do Senhor que vamos refletir e considerar nesta noite. Vamos ler no Pentateuco, livro de Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5, convido-os a atentar para a leitura da palavra do Senhor, do verso 1 até o verso 21. Assim diz a palavra do nosso Deus. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos, o que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Nesse tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que fostes escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Deus bendito, Criador dos céus, Criador da terra, Autor, Consumador da vida, Autor, Sustentador da fé. Louvamos o teu nome, Senhor, pelo privilégio que se renova nessa vida, de virmos para nos reunir com um propósito santo e solene, de render graças a Ti, de trazer à nossa mente os Teus grandes e poderosos feitos, de colocar diante de Ti nossas inquietações, ansiedades,
para colocarmos diante de Ti nossas lutas e provações, confiando que Tu és a rocha, Tu és a fenda na rocha que nos protege, que nos guarda dos ventos, das tormentas, ó Senhor. Mas agora, Senhor, quando abrimos a Tua santa e bendita palavra, que Tu inspiraste, porque nenhuma profecia é dada por particular elucidação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando temos a Tua palavra que Tu preservaste durante tantos milênios, nós te pedimos, ó Senhor, que nos dê, em primeiro lugar, sede de ouvir a Tua voz. Dar-nos um coração ávido de te ouvir. Dar-nos um coração, Senhor Deus, que deseja profundamente ouvir o que o Senhor tem a dizer. Em segundo lugar, Senhor meu Deus, nós te pedimos que nos ensine a aplicar aquilo que vamos ouvir em nossas vidas. E por último, Senhor, que nunca nos esqueçamos de agradecer pelo privilégio que temos de ter a Tua palavra em nossas mãos, de poder lê-la e termos a assistência do Teu Santo Espírito, que ilumina os olhos do nosso entendimento para contemplarmos na Tua palavra a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração, Senhor. Nós pedimos, dá-nos esta graça. Me auxilia, me ajuda, dá-me, Senhor meu Deus, a graça, dá-me, Senhor meu Deus, as condições para anunciar o Teu santo, precioso Evangelho a partir da Tua bendita palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, o silêncio, o descaso, o esquecimento com relação aos deveres e às obrigações tem sido provavelmente a mais forte evidência da crise moral que vivemos em nossos dias. Por outro lado, a ênfase na moralidade sem o Evangelho deve certamente nos levar a um outro precipício. A história tem sido testemunho ocular desses dois movimentos, dessa antinomia e desse legalismo, com relação à lei de Deus, à vontade revelada do Deus da graça. Nós sabemos como esses dois abismos estão presentes e como eles estão tentando, portanto, a cada circunstância do tempo, nos fazer nos mover para um lado e para o outro. Qual a solução? Meio termo? Não. O Evangelho nunca é o meio termo entre uma coisa e outra. O Evangelho sempre é a solução, sempre é a proposta perfeita, adequada para todas as circunstâncias da nossa vida. Todas as circunstâncias. Sempre será assim. Mas nós devemos sempre considerar que este é um dilema. Qual a relação entre a lei e a graça? Muitos de nós que estavam presentes no final de junho tivemos a oportunidade de ouvirmos muita coisa a respeito da lei de Deus. Não tudo. Não tudo, porque é impossível nós considerarmos toda essa realidade. Mas o dilema faz parte da história da igreja. É um dos temas mais polêmicos, mais nevrálgicos daquilo que nós chamamos de teologia prática. Lei e graça. Como equacionar essas coisas? Ao longo da história, homens de Deus, inspirados, ou melhor, iluminados pelo Espírito Santo, têm escrito muita coisa. Nós temos a carta aos Romanos do apóstolo Paulo, um texto inspirado pelo Espírito Santo. E nós temos o preciso ensino lá. E ao longo da história, Deus tem levantado muitos homens. Poderia mencionar aqui uma lista muito grande. Poderia falar de Agostinho, seus estudos sobre a lei e a graça. Calvino, Lutero. Os irmãos que são mais afeitos à leitura dos puritanos sabem o quanto eles escreveram sobre lei e graça. O quanto há uma literatura sobre isso. Isso demonstra, evidencia como esse tema é relevante, como esse tema é importante, como esse tema precisa ser considerado. À luz do que nós precisamos ouvir, nós temos disponível muita coisa.
Não sei qual é a compreensão dos irmãos sobre isso, sobre a lei e a graça. Mas há muita coisa que, na verdade, poderíamos considerar. Mas o mais essencial de tudo é que a compreensão adequada e correta dessa relação, ela compreende a verdadeira proclamação do Evangelho. O Evangelho nunca vai ser proclamado corretamente, adequadamente, se nós não entendermos a relação entre a lei de Deus e a graça de Deus. O texto que nós lemos lança bastante luz sobre isso. E vamos considerar, portanto, aquilo que o Espírito nos diz nesse texto para nos ajudar a entender esse dilema. Trata-se do livro de Deuteronômio, que é uma repetição da lei. É uma repetição, portanto. É um momento muito adequado. O povo de Israel estava há quase 40 anos caminhando no deserto. E agora eles estão diante de Canaã. Os separa apenas algumas fronteiras naturais. A promessa está diante dos seus olhos. E agora, Moisés então faz questão de preparar esse povo que vai entrar na terra prometida para que eles possam entender quem fez esta obra e o que é que Deus exige deles. É esse o conteúdo de Deuteronômio. Deuteronômio é uma repetição das leis, necessária. Afinal de contas, aquela geração não viu os grandes sinais lá no Egito. É verdade que teve a oportunidade de ver obras prodigiosas do Senhor no deserto. Essa geração viu o maná todos os dias cair do céu, aquelas sementes que os alimentaram, aquele pão da vida. Eles andaram pelo deserto e nunca tiveram problemas de sede, a não ser quando eles precisavam aprender a respeito do Deus da providência. Seus pés não cansaram, suas roupas não se gastaram. O Senhor, durante o dia, era uma coluna de nuvens. À noite, era uma coluna de fogo a guiá-los. Eles tiveram uma experiência muito pessoal, particular e próxima com o poder do Deus Todo-Poderoso. Mas eles precisavam aprender mais. Eles só ouviram quando os seus pais estiveram na mesma situação que eles. Relatado lá em Números capítulo 13 e 14. Quando aproximadamente depois de 2 meses de Deus entregar a lei no Sinai, o Senhor, portanto, os coloca nas mesmas fronteiras próximas à terra prometida. E ali o Senhor separa aqueles 12 espias escolhidos, selecionados entre os cabeças de clã, entre os príncipes de cada tribo. E eles orientam, então, que eles atravessem as fronteiras naturais. Eles estavam bem ao sul da Palestina e eles tiveram autorização, portanto, por Deus para ir, com o propósito de observar, explorar e espiar a terra. E assim eles fizeram. Eles prosseguiram toda aquela distância de aproximadamente 400 quilômetros. Saíram ali do sul do Neguev, foram até as montanhas, foram para as bandas do mar Mediterrâneo, e depois de 40 dias eles retornaram. 40 dias fazendo um estudo muito criterioso, geográfico, demográfico, e tudo aquilo que a gente poderia mencionar. Estrutural. E até, no certo sentido, eles estavam aqui num momento muito oportuno. O texto de Números 13 nos diz que o Senhor os enviou num momento muito propício. Eles teriam toda a oportunidade de ver algo que era fundamental. Se o Senhor os enviasse no período da seca, eles poderiam trazer essa informação. Seca, falta de comida. Mas não. O Senhor os enviou no período da colheita das uvas. No momento adequado, oportuno. O Senhor, que é o Senhor do tempo e do espaço, enviou aqueles homens com todas as condições deles verem aquilo que pela fé deveriam ver. Mas o texto de Números 13 e 14 nos diz que eles viram. Trouxeram, inclusive, um cacho de uva fenomenal. Nos diz o texto que o cacho de uva era tão grande que foi preciso trazer nos ombros sobre uma vara. E eles trouxeram.
Mas nada disso, portanto, aqui falou aos seus corações. E quando eles relataram, depois que retornaram, 40 dias nessa expedição, o relato deles foi terrível. Eles não viram com os olhos da fé, eles viram com os olhos da incredulidade. Eles viram as cidades fortes, é verdade, eles viram a fartura da terra que manava leite e mel. Eles viram que o Senhor estava certo na terra. Eles passaram por Hebrom, mas não viram o túmulo de Sara. Não viram as terras que Abraão comprou. Não viram que ali estavam os sinais da promessa, que ali estavam as evidências de que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. De que o pacto que ele fez com Abraão seria cumprido, que a terra seria deles. Eles não viram. E o testemunho de 10 deles foi terrível. Causou uma grande desolação no povo. Trouxe para eles notícias tristes de cidades fortes, de fortalezas inexpugnáveis, de gigantes. E eles procuraram ainda apresentar um relatório muito mais humanista. Eles disseram, eles eram tão grandes que aos nossos olhos nós nos parecíamos com gafanhotos. Essa terra é boa, essa terra é fértil, essa terra é rica, mas não é para nós. Nós não temos condições nenhuma de conquistá-la. Caleb rasgou as suas vestes e disse, não é assim. Eia, vamos. Eles perderam a sua sombra. O Senhor não está sobre eles. O Senhor nos prometeu, nós vamos conquistar. O mesmo discurso de Josué. Mas o povo se desiludiu, se desesperou. E disse, oxalá tivéssemos morrido no Egito. Oxalá tivéssemos morrido no deserto. Nos traz agora para que nossos filhos sejam vendidos como escravos. E esse discurso da incredulidade prevaleceu. E eles murmuraram contra o Senhor. E pediram uma outra liderança, um outro mediador, que os tirasse dali e os levasse para um lugar seguro. Moisés e Arão, então, quando ouviram o povo dizer isso, se ajoelharam, se prostraram, pressentindo que a presença do Senhor estava próxima. E à medida que as murmurações aumentavam, que as reclamações se tornavam cada vez mais tensas, Moisés e Arão sabiam que o Senhor ia agir. E o Senhor aparece e diz, afasta-te, Moisés. Afasta que eu vou destruir esse povo e começar tudo de novo. Mas Moisés então orou, intercedeu. E o Senhor, portanto, aqui conteve na sua misericórdia a sua ira. E o povo não foi destroçado, destruído. Mas o Senhor os ouviu. Eles pediram, oxalá tivéssemos morrido no Egito e no deserto. E o Senhor vai atender os seus pedidos. E de 20 anos para cima, todos aqueles que duvidaram da promessa, que não creram na poderosa mão de Deus, foram, portanto, aqui condenados a morrer no deserto. E toda aquela geração. Fico imaginando aqui os menores de 20 anos, todos aqueles que não tinham ainda o poder de pegarem armas para lutar, e essa notícia durante quase 40 anos. E eles vendo seus pais, tios, morrendo. E talvez numa contagem mórbida, alguns perguntassem, qual foi o último que ouviu? Porque quando este último morrer, o Senhor vai voltar a agir. E eles passaram 38 anos morrendo, 40 anos morrendo. A cada dia em que os espias passaram na terra prometida, transformou-se em um ano de juízo, até que aquela geração morresse. 40 anos se passaram. Aqui está o povo de Deus novamente, nas fronteiras da promessa. Ali está Canaã. Ali está a terra prometida. E agora, esta geração, portanto, vai ser reunida por Moisés. E Moisés vai repetir a lei. Na verdade, trata-se de uma repetição. Mas
o que é interessante, que é repetido o prefácio. Veja bem que nos primeiros versos do capítulo 5, Moisés faz questão de dizer que o Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Conosco quem? Com aqueles que morreram no deserto? Não, com nós, os que estamos vivos. Foi conosco que ele fez aliança. Não foi com os nossos pais. E sim conosco, nós, o que hoje aqui estamos vivos. Pelo relato de Números 13 e 14, nós entendemos qual o sentido de nós, os que estamos aqui vivos. Por aqueles que estavam, portanto, libertos e livres da condenação que recaiu sobre toda uma geração. Sobre toda uma geração. Nós, os que estamos vivos. Portanto, era uma repetição, mas era como se fosse algo novo. E o que chama a atenção dessa repetição é a recordação do prefácio. O versículo 6, ele é indissociável do Decálogo. Na verdade, nós deveríamos repeti-lo sempre como lacuna entre cada um dos 10 mandamentos. Antes de cada mandamento, deveríamos ler: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Por isso, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Por isso, não farás para ti imagem de escultura. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Por isso, honrarás o teu pai. Cada mandamento. Esse prefácio não é apenas aqui um recurso literário. Não é de maneira nenhuma uma mera informação histórica. É, na verdade, a essência da revelação da lei. É a essência da existência da lei. É a declaração da natureza da lei e da sua relação indissociável com o Evangelho da Graça. É exatamente nesse texto que vemos que lei e graça são indissociáveis e que fazem parte da revelação do mesmo Deus. E entendendo isso, nós precisamos, portanto, aqui proclamar o que o texto nos ensina sobre o cristão e a lei de Deus. A primeira coisa que o texto nos ensina é algo que está para além realmente dos cristãos. Está para todo ser humano. A lei que é dada aqui é uma lei, portanto, que ela é referência para toda a humanidade, para todo ser humano, para todos os povos, para todas as nações. É a lei de Deus. Nós encontramos, portanto, aqui a singularidade da verdadeira religião. O que nós temos aqui dissocia-se, difere de qualquer outra referência às religiões criadas pela imaginação humana, pela imaginação de qualquer líder religioso. Nada se compara. E a singularidade que temos aqui é porque isso fala de graça sobre graça. Nós sabemos o quanto o povo de Deus estava, nesse momento, influenciado. Aquela mesma geração que não foi atingida pela condenação lá dos espias, essa mesma geração passou por muitos percalços, muita desobediência. Foram seduzidos por Baal-Peor. Muitos foram contaminados. E o que é que Baal, o que é que a religião pagã afirmava? A religião pagã afirmava que era necessário, portanto, aqui uma relação de retribuição. Você deveria fazer alguma coisa para receber algo. Você deveria, portanto, cumprir algumas práticas religiosas para ser aceito e abençoado pela divindade. Isso foi uma tentação. Nós sabemos o quanto isso foi uma armadilha. Depois de 40 anos no deserto, sendo pastores, esse povo que vai ser agricultor vai ter uma dificuldade enorme. Na sua infantilidade, incredulidade, eles vão, na verdade, sentir falta de divindades agrícolas porque eles eram pastores. Aí vão se apegar a Baal. Mas isso também era uma influência que eles trouxeram do Egito.
se não todos, Moisés com certeza. A religião egípcia era retributiva. O que mais influenciava o culto dos egípcios era exatamente a concepção de morte, ou melhor, de vida após a morte. A arqueologia testemunha de como nos sarcófagos encontrados, cerca de 2.000 anos antes de Cristo, junto aos corpos, estavam lá manuscritos com relação, portanto, aqui a orientações e orações sobre como proceder no mundo dos mortos. O famoso livro dos mortos. E lá estava toda uma orientação do que a alma deveria fazer. E essa alma, portanto, deveria seguir para o tribunal de Osíris. Ela seria conduzida pelo deus Tete até o momento em que chegaria diante de Osíris. Lá estava uma balança e o rei, o deus Horus, pegaria então o coração desta alma e colocaria ali na balança. A deusa Ísis pegaria uma pena, colocaria no outro lado. Se aquele coração fosse mais pesado do que a pena, essa alma seria devorada por um animal com aparências de hipopótamos, crocodilos e leão. Era o julgamento de Osíris. Moisés foi profundamente influenciado por essa concepção retributiva de religião. Com certeza, mesmo na terra de Gósen, essas notícias chegaram. Mas era exatamente isso que o Senhor queria livrá-los. Dessa concepção de lei, desse legalismo. O tribunal, na verdade, era muito interessante. Porque essa alma deveria fazer uma confissão negativa. Ela deveria dizer, então, diante de Osíris, sendo ali com o coração pesado e medido: não matei, não roubei, não ordenei a morte de ninguém, não me apossei dos campos, não fui injusto. E enquanto ele estava fazendo essa confissão, a balança estava respondendo à realidade dos seus pensamentos e da sua vida. Se porventura não houvesse aqui um coração mais pesado que a pena, ele seria recebido por Osíris e a sua alma iria, portanto, aqui vagar pelo mundo da luz, na expectativa da ressurreição, melhor, da reencarnação. Isso era também a mesma proposta da religião clássica. Quando você estuda a religiosidade grega, romana, também era retribuição. Faça isso para que os deuses lhe retribuam. O paganismo todo está permeado dessa mesma concepção, que retorna com muita força na famosa teologia da prosperidade. Faça isso e você receberá isso. Mas qual é a singularidade da religião que o Senhor propõe, da verdadeira religião? É que antes de ser lembrado das obrigações dos deveres, os crentes do Antigo e do Novo Testamento são lembrados do legislador, dos seus feitos e da sua graça. Antes de qualquer coisa, a verdadeira religião, ela está fundamentada na soberania e na graça de Deus. Essa é a grande lição, portanto, da Bíblia. Deus é o Senhor da salvação. Deus salva. Somente Ele o faz. E Ele faz não por alguma coisa que os homens fazem, mas porque Ele assim o determina. Deuteronômio é rico em textos sobre isso. Se nós olharmos apenas para a página ao lado, no capítulo 4, a partir do versículo 32, tem uma declaração preciosa sobre isso. Deuteronômio 4, 32 nos diz: agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo. Ou se um Deus intentou e tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais e com milagres e com peleja e com mão poderosa e com braço estendido e com grandes espantos,
segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio fogo ouvistes as suas palavras, porquanto amou teus pais, e escolheu a tua descendência depois deles, e te tirou do Egito. Ele mesmo presente, e com a sua grande força, para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem, a ti e a teus filhos, depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Essa é a grande declaração. Deus age, Deus o fez. Essa é a singularidade da verdadeira religião. Ela não se compara, ela não se confunde com as religiões criadas pela mente humana, forjadas, portanto, por Satanás. Por que ela não se confunde? Porque a verdadeira religião, o verdadeiro religar, nasce da iniciativa de Deus. Deus o faz. Esse é o propósito da lei. O propósito da lei santa, boa e perfeita, que vimos a partir do verso 7, é mostrar exatamente que esse Deus poderoso estabeleceu o princípio, o caminho, para que todo homem possa lhe agradar, atender a sua justiça. Quando o homem tenta fazer isso, ele vê uma impossibilidade, ele vê uma incapacidade de fazê-lo. Por quê? Porque há uma lei que milita contra ele. Há uma lei, portanto, que violenta o seu desejo natural. E ele acaba, portanto, não cumprindo a lei. E ele olha para aquela lei perfeita, santa, justa, e que se resume, como o Senhor Jesus nos ensinou, numa única palavra: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo com a si mesmo. E ele diz: eu sou incapaz de cumprir. E agora, o que fazer? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse é o propósito da lei. Esta é a finalidade da lei. É nos mostrar, portanto, em primeiro lugar, a justiça, a santidade e a perfeição de Deus. Mostrar como Deus quer ser adorado, o que Deus requer, quais são as obrigações e as exigências que Ele faz a todo homem e mulher, a todos os que foram criados à sua imagem e semelhança. Mas diante da incapacidade, da impossibilidade, visto que estamos, portanto, aqui escravos do pecado, nós clamamos por um Salvador. E o Senhor vem em nosso socorro. Essa é a primeira, portanto, grande declaração aqui. Mas o texto nos fala mais ainda. O texto nos dá a identidade do legislador. Que coisa preciosa. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Aqui nós temos, portanto, essa palavra que é intraduzível, Yahvé. Esse tetragrama que nós não sabemos qual é a pronúncia, qual é a essência, mas sabemos qual é o significado. Foi assim. Nós temos um Deus que se revela. Assim Deus se revelou a Moisés. Quando naquela sarça ardente, quando ele se aproximou, o Deus se revela a Moisés dizendo: eu sou o que sou. Eu o sou. Eu sou sendo. Essa é a palavra, portanto, aqui, do Deus da aliança, do Deus eterno, soberano, do Deus único e verdadeiro, daquele que é, que era e que há de vir, do Senhor nosso Deus, o soberano sobre tudo e sobre todos. É o Deus que se revela. Deus se revela. O fato de Deus se revelar só aponta, portanto, para o fato de que seria impossível nós termos qualquer conhecimento, qualquer vislumbre deste Deus, se ele não se dispusesse a se revelar a nós.
Deus é incompreensível, porque Ele é infinito, invisível. Ele habita em luz inacessível, mas Ele decidiu se revelar. Se hoje temos qualquer compreensão de Deus, louvemos, portanto, a sua soberana vontade de se fazer conhecido. Foi Ele que tirou os véus, para que pudéssemos agora contemplá-lo e vê-lo. Essa é a sua identidade. O legislador, o que vai determinar a lei, é o Senhor. É o soberano de toda a terra. É o soberano do universo. É o Deus eterno, criador de todas as coisas. É aquele, portanto, que se mostra a nós. Mas o texto diz que este Senhor é o teu Deus. Aqui a palavra Elohim é o Deus pessoal. Não é apenas o Deus que se revela, é o Deus que se relaciona. Isso nos leva, portanto, aqui distante de todas as heresias e confusões que se possam fazer. Aqui aponta o verdadeiro princípio do teísmo, da existência de um Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E essa existência, ela não está distante de nenhum ser criado. Todo ser humano tem a obrigação, tem a possibilidade, tem a capacidade de saber que Deus é, que Ele existe. Todo ser humano. Há uma lei escrita no coração de todo ser humano. Não os 10 mandamentos. Esta lei vai ser gravada no coração dos regenerados. Mas há a lei natural. Todos os povos têm um senso moral. Todos os povos, sem nunca ter ouvido falar de não matarás, entendem que a vida é preciosa. Qualquer desprezo à vida é uma evidência, portanto, do grau de pecaminosidade que o homem chegou. Qualquer desprezo à vida, qualquer atentado contra a vida é uma evidência, portanto, do nível da profundidade que o pecado atingiu. Porque todos os povos sabem, e assim com todos os mandamentos. Esse senso moral, essa verdade natural está presente. Todos os seres humanos são indesculpáveis, porque os atributos invisíveis de Deus claramente se manifestam nas coisas que foram criadas. Saiba, se você tem alguma dificuldade de acreditar que Deus existe, é porque o pecado em que você está posto cega os olhos do seu entendimento. E essa consciência que você tem de não saber que Deus existe, só deveria lhe produzir uma coisa agora, neste momento. Se ajoelhar e desesperadamente pedir ao Espírito Santo que abra os olhos do seu entendimento. Porque a incredulidade é uma violência contra a natureza que Deus nos deu. O ateísmo não é apenas uma rebeldia, é uma loucura. É uma loucura. Só os loucos negam a existência de Deus. Aqui nós temos um Deus que se relaciona. Ele sim habita em luz inacessível, mas está próximo de você. Pode habitar no seu coração. É essa a declaração. Por que a lei de Deus? O que é que a lei de Deus revela? Em primeiro lugar, que Ele é soberano, que Ele decreta a sua vontade como quer ser agradado e adorado. Deus é soberano. Portanto, Ele determina as obrigações e os princípios que atendem à sua justiça. A lei, portanto, revela um Deus soberano, um Deus que é todo-poderoso, o Deus que governa os céus e a terra, o Deus que tem todo o poder, que diz haja luz e a luz se faz. Um Deus que pode condenar a alma do homem ao profundo inferno. Este é o Deus da Bíblia. E a sua lei é santa, perfeita e justa. É a sua autoridade e o seu governo. Portanto, obedecer a Deus é um dever natural. É verdade, a lei é espiritual. Mas obedecer a Deus é uma resposta da natureza. E por que não acontece, então? Na verdade, a desobediência evidencia a perversa ingratidão do ser humano. Na verdade, quando não seguimos, não atentamos para essa lei, seja ela lei natural, seja a lei gravada nos corações,
nós estamos, na verdade, perversamente sendo ingratos e nos rebelando contra o soberano ser, contra o Deus Todo-Poderoso, o Deus de toda glória, o Deus de toda majestade. É isso que a identidade do legislador nos diz. Mas o prefácio necessário e justo dos 10 mandamentos, das 10 palavras, das 10 obrigações que temos, nos fala mais ainda, nos fala dos atos graciosos deste soberano Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Eu te tirei do Egito, da casa da servidão. O que pode significar isso para essa nova geração? Lá em Horebe, cerca de 40 anos atrás, essa declaração seria facilmente compreendida. Afinal de contas, eles estavam há 2 meses do êxodo. Muitos ainda se lembravam, portanto, das agruras, das mazelas, do sofrimento, construindo para os faraós os seus palácios, carregando pedras, sob chicote, sendo dominados por Faraó, tendo as suas vidas e as suas existências controladas, sabendo que teriam, portanto, que eliminar os seus filhos nascidos do sexo masculino. E eles teriam que fazê-lo por ordem daquele déspota. Eles sabiam que não poderiam se negar a cumprir as ordens e determinações de Satanás. Aquela geração do Horebe entenderia muito isso. Muitos ainda estavam, portanto, aqui com as marcas do chicote na costa. Muitos ainda estavam, portanto, com as mãos calejadas de carregar pedra para Faraó. Muitos sabiam da humilhação, do vexame, da perfídia que passaram. Para aquela geração, provavelmente, essa declaração fosse mais fácil de ser compreendida. Mas para aquela geração de 40 anos depois, para aqueles que nasceram no deserto, não viram os poderosos feitos, não viram o mar se abrir, o Senhor sustentar as águas do Mar Vermelho como um túnel, não viram os carros e os cavalos serem destroçados, não viram o Senhor desembainhar sua espada e destruir todos os deuses dos egípcios, não viram o rio sangrar, não viram a deusa Tete com as suas rãs ser humilhada, não viram o Horus, o falcão, ser enegrecido, não viram o Ra escurecer. Os deuses dos egípcios foram todos humilhados. O Senhor, como homem de guerra, se armou e foi à luta. E destroçou o Egito e os seus deuses. A segurança, a sombra que eles tinham. Eles foram arrasados, destruídos, devastados. O Senhor agiu poderosamente. Eles não viram isso. Então, qual o sentido disto? É o sentido da recordação espiritual. Na verdade, todos esses feitos aqui são lembranças. O contexto literário é de salvação. Se você ler Deuteronômio de 1 a 3, Moisés vai relembrar todos os feitos de libertação. O que Deus fez, os reis que ele destruiu, as terras que conquistou, os atos redentivos do soberano Deus. Deuteronômio 3 só trata disso. Mas agora ele os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Esse cântico, na verdade, que lemos, que eu solicitei ao presbítero Raimundo que lesse, ele é precioso, porque ele nos faz, portanto, aqui, lembrar que cada vez que esse cântico era entoado, toda aquela geração lembrava dos grandes feitos. Cada vez que o cântico de Moisés era entoado, eles estariam, portanto, tendo acesso a verdades profundas dos atos poderosos do Deus Salvador. É um cântico de Moisés, é o cântico da libertação. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam. Com o refolgar das tuas narinas amontoaram-se as águas. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei. Tu soprastes o teu vento e o mar os cobriu. Eles afundaram-se como chumbo. Com a tua beneficência,
guiastes o teu povo e o salvastes. Não encobriremos aos nossos filhos aquilo que o Senhor fez. Ontem à noite estávamos considerando a respeito do nosso estudo de sábado, nossa leitura, tão oportunos, tão urgente para os nossos dias. Estávamos considerando a respeito de como a verdadeira religião produz os seus efeitos. É isso que nós podemos dizer da lei de Deus. Se todos os povos e nações cumprissem os 10 mandamentos, o mundo seria feliz, fraterno e abençoado. A lei de Deus é santa, boa, perfeita. Por que os homens não a cumprem? É que eles não podem cumpri-la. Não há capacidade no ser humano. A lei não tem o propósito de nos salvar. A lei, ela só clama ao nosso coração a necessidade de um Salvador. O que é que Israel poderia fazer no Egito? Como aquele povo que chegou ali com um clã com 70 almas, poderia se levantar contra aquele poderoso déspota egípcio? O que é que eles poderiam fazer? Absolutamente nada. Como eles poderiam fugir? De maneira nenhuma. Faraó, com seus carros, seus cavaleiros, iria destroçá-los. Se eles ousassem se rebelar, ele iria certamente destruí-los e destroçá-los. Eles estavam ali sobre ferros, sobre chicote, submetidos ao poder daquele déspota, e não poderiam fazer absolutamente nada. Até aquele momento que o Senhor se armou, desembainhou sua espada. Nunca mais cantamos com as crianças no Egito, escravo fui. Que coisa linda lembrar isso. Como estávamos perdidos. Mas Deus desembainhou sua espada e libertou o seu povo. E agiu. E desafiou o faraó. E desafiou as forças do Egito. E destroçou os seus deuses. E destruiu sua confiança. E o povo saiu. E ainda saqueando as riquezas dos egípcios. Levando quase que aqui o seu fundo de garantia de tempo de serviço. Lá vai o povo saindo, liberto. Deus o fez, com mão poderosa, com sinais tremendos, com 10 pragas, com grande poder, gloriosamente, diz Moisés, gloriosamente. Eis a razão porque Miriam e as mulheres pegaram seus tamborins e cantaram esse cântico e dançaram diante do Senhor, pela grande libertação que Deus realizou. Isso nunca deixou de ser lembrado aos filhos de Israel. Vai ser lembrado sempre. Está sendo lembrado em cada festa que eles realizavam. Na Páscoa, nos tabernáculos, eles estavam, portanto, relembrando a grande libertação. Isso está sendo lembrado nos salmos. Quando eles cantam os salmos, eles se lembram que o Senhor os libertou, que o Senhor os tirou do Egito. Esse cântico de Moisés, que relata com eloquência o que aconteceu, trata-se, na verdade, meus irmãos, de uma pálida, diminuta tipologia do evento mais poderoso que o mais gracioso ser fez. O êxodo, a libertação do Egito, é apenas uma tipologia. É um fato histórico, real. O Egito estava destruído. Deus deixou o Egito no chão. Mas esse fato histórico, ele tem uma implicação, portanto, aqui espiritual, teológica, escatológica. Na verdade, esse evento, ele apenas era uma tipologia para representar um evento muito mais glorioso, muito mais sublime, muito mais poderoso. E o Espírito Santo relata na maneira de um cântico, de um hino, que o apóstolo Paulo, portanto, inspirado, nos revela na sua carta aos Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, nos fala exatamente da realidade, não necessariamente aqui não histórica, porque o êxodo foi um fato histórico, mas ele representava apenas uma tipologia.
Aqui nós temos o que estava em jogo, o que é que ele significava. Colossenses 1,13 diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque foi da vontade de Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós, outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, e pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, a esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esta é a grande libertação. Este é o mais poderoso feito de Deus. O que Deus fez no Egito? Usou o seu poder, a sua majestade, destroçou o Faraó e o Egito. Ali Deus mostrou toda a sua glória, majestade e poder. Mas estava reservado um ato muito mais poderoso, muito mais sublime. Um ato, portanto, aqui que a nossa compreensão tateia e não consegue alcançar. Que a nossa mente apenas vislumbra. Aquele momento precioso, quando lá da glória eterna, Deus determinou o pacto da graça com o Senhor Jesus Cristo. Como lemos no texto que o presbítero Raimundo há pouco leu para nós. Lemos juntos. Né? Nos resgatou. Não consoante a coisas como ouro e prata, mas nos resgatou conforme e consoante o seu precioso sangue. O cenário é diferente. O cenário é completamente diferente. Ele nos libertou do governo, da autoridade, da jurisdição das trevas. Por que não cumprimos a lei de Deus? Porque somos incapazes de cumpri-la. Todos estão destituídos da glória de Deus. Você pode olhar os 10 mandamentos e talvez começar a listá-los e dizer, olha, esse eu não, realmente não pequei nisso. Tenho honrado meus pais, nunca matei, não furto. Né? Mas quando você chega ao 10º mandamento, se você tem um pingo de sinceridade, você desaba. E o Senhor diz, pequei, estou perdido, estou destituído da glória de Deus. O Deus soberano, Senhor dos céus e da terra, pode agora com justiça cumprir a decisão da sua soberania. E a alma que pecar, esta morrerá. E você diz, estou morto. E agora? O que fazer? Na verdade, as cenas são diferentes. No Egito, o Senhor foi de forma avassaladora destruir o devastou. Mas agora o cenário é diferente. Estávamos sob a jurisdição do pecado, de Satanás. Estávamos sob o seu governo, sob o seu poder. E agora, o que fazer? Deus poderia chegar lá e soprar e Satanás ser destruído. Mas isso não seria uma evidência de justiça nem de santidade. O que ele fez, então? Ele foi, se apresentou. E qual é o preço para resgatar este homem e esta mulher? Qual é o preço para resgatar a humanidade? Este é o preço. Eu vim aqui pagá-lo.
Eu vim aqui libertar, resgatar. Eu sou o resgatador. Para os que são afeiçoados às leituras de C.S. Lewis, principalmente aos jovens, não dá tempo de ler as crônicas de Nárnia nas férias. Há uma cena interessante quando a feiticeira branca vai ao arraial de Aslan para uma conversa com ele. E ela aponta para Edmundo, o traidor, aquele que traiu seus irmãos, aquele que enganou. E ela aponta para Edmundo e diz: olha, ele me pertence. Eu tenho direito a ele, vou levá-lo. Assim estávamos nós, sob o império das trevas, da escuridão. Assim está toda a humanidade sem Cristo, sob o governo de Satanás. O mundo jaz no maligno. Ele reina sobre todo aquele que não cumpre a lei de Deus. Voltando à cena de C.S. Lewis, Aslan chama a feiticeira para um diálogo pessoal. E ela sai. E o povo vibra porque a feiticeira foi embora. Mal eles sabem o que estava reservado em pouco tempo. Alguém tinha que morrer para quebrar o poder da feiticeira que tinha jurisdição sobre a vida daquele pecador. Esse é o cenário que está aqui em Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Agora entendemos Romanos 7. Agora, a essa altura, entendemos que não estamos mais debaixo da lei. Ainda podemos quebrar o mandamento, mas nunca teremos mais a condenação da lei. Nunca mais. Se quebrarmos os 10 mandamentos, eu digo isso com temor no coração, nós não seremos condenados, porque Deus deu a provisão, Cristo Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Agora entendemos a relação entre o Evangelho e a lei. Entendemos, portanto, que a lei é santa, boa, mas entendemos que ela não tem poder mais nenhum sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus já pagou. Deus não perdoa nenhum pecado. Todo pecado é condenado. Todo pecado tem que ser pago. E Cristo pagou por todo pecado. Portanto, que se você confia a sua vida a Cristo, você tem a redenção e a remissão dos pecados. Mas por que ele realiza tão grande obra? E aí Paulo vê o hino que era cantado na igreja. Tanto o conteúdo quanto a forma do texto aqui nos sugere realmente um hino. E ele canta, porque este é a imagem do Deus invisível. Sim, Jesus é a expressão exata do que Deus é. Porque ele é o primogênito de toda a criação. A criação começa nele, por ele, para ele. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, quer tronos, quer principados. Paulo tenta, na limitação da linguagem humana, estender toda a dimensão do senhorio de Cristo, todo o seu poder e toda a sua majestade. Tudo foi criado por meio dele, tudo foi criado para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tudo tem a sua razão de existir. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o princípio. Ele é o primogênito dentre os mortos. Portanto, é a garantia da ressurreição. Ele, para quem todas as coisas existem, diz o apóstolo, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Essa expressão é impossível de ser compreendida. Em Jesus reside, escrevendo, portanto, aqui aos Filipenses e aos Tessalonicenses, ele diz, corporalmente, toda a plenitude. Jesus é o Deus pleno,
o Deus invisível, eterno, o Deus inacessível, está corporalmente residindo, presente em Cristo Jesus. Cristo Jesus, homem. Paulo não está falando da segunda pessoa da Trindade apenas aqui. Está falando de Cristo Jesus, homem. Mas esse hino recebe um acréscimo. A grande notícia, a redenção pela cruz. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Do que o apóstolo está nos falando? Da maior notícia que se pode ter nos céus e na terra. Jesus morreu. E a sua morte é a garantia de todas as nossas bênçãos, de toda a nossa herança. Jesus morreu. É isso que nós confessamos, que Cristo morreu. A obra da redenção, ela precisa dessa grande notícia, desta boa notícia, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele vai chamar atenção para isso. No versículo 21, ele diz: a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento. Se você não se confia a Cristo, meu amigo, minha amiga, você é inimigo de Deus no entendimento. É a inimizade que está promovendo essa sua incredulidade. Mas há algo que pode acabar com essa incredulidade. A cruz de Cristo. Se confie a Cristo e faça paz com Deus. Porque somente justificados mediante a fé é que podemos ter paz com Deus. Somente. Essa é a grande declaração. O êxodo e o seu prodígio não se compara. É uma pálida, na verdade, tipologia do que Cristo fez. Ele foi e nos comprou, pagou o preço, nos resgatou. E no momento que ele nos tira dessas trevas, desse Egito espiritual, ele nos lança no império, no governo, na jurisdição, na autoridade do Filho. E essa é a outra grande declaração. Vimos uma narrativa, vimos um cântico, vimos um hino, mas isso pode ser traduzido numa única frase. Numa única frase. E ela está em Apocalipse, capítulo 15. Que coisa preciosa é a revelação de Deus e a sua palavra. No capítulo 15 de Apocalipse, a partir do verso 2, diz: vi como um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número de seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e entoavam o cântico do Cordeiro. Esse é o cântico que temos hoje. Não temos o cântico de Moisés, uma libertação terrena, momentânea. Aqueles que foram libertos com tão grande mão e poderosos atos, morreram, viraram pó no deserto. Mas aqueles que são libertos por Cristo do império das trevas, nunca mais poderão morrer. Nunca poderão mais ser condenados. Nunca mais sofrerão nenhuma condenação. Este é o cântico do Cordeiro. É o cântico da libertação plena. É o cântico da vitória escatológica e final. É o cântico da gloriosa redenção dos filhos de Deus. De todos que estão em Cristo. Porque foi Cristo quem fez. É o Cordeiro. É nesse sentido que o Evangelho se torna a essência da graça. Porque o Evangelho é Cristo. Nós anunciamos a Cristo. Nós convidamos você a confiar a Cristo. Nós convidamos você a obedecer a lei por causa de Cristo. Para agradar a Cristo. Cumprir a lei por aquilo que Cristo fez. Porque Ele nos tirou, não do Egito, mas do império das trevas. E não foi necessariamente com uma manifestação de todo o seu poder. Foi com uma profunda manifestação da sua humilhação. Ele sofreu morte e morte de cruz. A pior das mortes, a mais terrível,
a mais decadente das mortes. Aprove a Deus fazê-lo sofrer. Aprove a Deus feri-lo para nos salvar. Diante de tão grande salvação, qual é a nossa resposta? Diante de tão grande salvação, como não nos esforçarmos, nos empenharmos para agradar a Deus cumprindo a sua lei? Não para sermos salvos, não precisamos mais. Graças a Deus, a lei foi dada depois do êxodo. Assim como as exigências que são dadas ao cristão é depois da cruz. Olhamos para a cruz e buscamos obedecer a Deus. Olhamos para a cruz e lutamos para viver em novidade de vida. Olhamos para a cruz e nos arrependemos dos nossos pecados. O Cordeiro de Deus, este é o cântico. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se manifestaram, aparecem, estão aí. Uma cruz foi elevada entre os céus e a terra, para que todo aquele que crer em Jesus Cristo não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê, ainda que morra, viva e vive eternamente. Esta é a mensagem para nós que cremos. Lutemos para sermos gratos ao Deus da glória que nos deu tão grande salvação. Sim, o propósito espiritual da lei é um convite à adoração. É um convite à gratidão. Mas o propósito espiritual da lei também é um convite à salvação. Porque quando olhamos a lei e vemos que não conseguimos cumprir nenhum desses mandamentos perfeitamente, nós dizemos com o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, que existência é essa? O que fazer? Porque se Deus agir conforme a sua justiça e o seu poder, como sobreviver? Se não fosse a graça que Deus derrama sobre a humanidade, nenhum vegetal brotaria, o sol escureceria, o ar iria se tornar rarefeito, toda a natureza militaria contra nós, todos os seres criados nos combateria e nós seríamos destruídos, arrasados. Mas pela sua graça comum, na sua longanimidade, Ele permite que você viva, que você esteja aqui, nesse dia, nesta hora, nesse momento que se chama hoje, e ouça o que o Espírito diz ao seu coração, à sua vida, como eu tenho ouvido, como nós ouvimos, para que sejamos mais do que legalistas, para que não sejamos meramente religiosos, mas sejamos cristãos. E ser cristão é diferente de qualquer coisa que você possa mencionar nesta vida. Qualquer coisa. Ser cristão. Ser cristão é olhar para Cristo e cantar como nós cantamos. Tu és o amado de minha alma. Tá? Tu és a razão da minha existência. Quando eu peco, Senhor, eu peco é contra ti. Eu me entristeço. E eu vou ao pó. Não porque o meu pecado, portanto, aqui está me causando remorso. Mas porque, Senhor, que ingratidão, que perfídia, que maldade, Senhor, no meu coração. Quando você não crê, quando você se recusa a servir a Deus, amá-lo, servi-lo, obedecê-lo. Que loucura, que loucura. Corra a Deus, clame, e Ele vai ouvi-lo. Clame por libertação. Ele vai fazer com que você ouça o Evangelho. Creia em Jesus Cristo. Tenha vida e vida eterna. Louvado seja o seu glorioso nome. Amém. Vamos orar. Louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra bendita, santa, preciosa. Verdade, dura, nos humilha e nos abate. Mas é necessário para que corramos a Cristo, que nos eleva e nos exalta. Ó Senhor, louvamos o teu nome pelo teu santo evangelho, pela tua bendita lei. Louvamos porque ela cumpriu o seu propósito.
Louvamos porque não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. E é debaixo dessa graça que queremos fazer a tua vontade, cumprir, Senhor meu Deus, os teus mandamentos, os teus juízos, os teus estatutos, e dizer de coração, ó, quanto amo a tua lei. É a minha meditação, dia e noite. Nos ajuda, Senhor. Somos tão frágeis, incapazes. Converte o nosso coração mais a ti. Queremos ser de fato cristãos. Queremos de fato confiar plenamente em ti. Nos ajuda, Senhor. Conheces a nossa natureza. Tu sabes, ó Deus, que embora não mar debaixo da lei, temos, Senhor, a mesma natureza ainda. Ainda que regenerados, ainda não estamos glorificados. Por isso, Senhor, ser a nossa rocha. Nos leva, Senhor, nos sustenta, nos ajuda. Nos ajuda a viver em novidade de vida. Ó Senhor, nos ajuda a modificar a nossa carne. E aqueles que estão aqui, que ouviram a tua voz, o teu santo evangelho, que ainda não só confiaram a Cristo. Ó Senhor, ser gracioso, misericordioso, bondoso, como tem sido, Senhor meu Deus, com tantos que ouvem e creem. Ser gracioso, Senhor, nos ajuda a buscar, a se empenhar, a querer a tua graça. E assim, Senhor Deus, nós sabemos que tu, na tua misericórdia e graça, há de revelar a ele o Senhor Jesus, aquele que é, que era e que há de vir, a razão do nosso cântico, do nosso louvor, da nossa obediência, da nossa gratidão, do nosso serviço, do nosso culto que aqui vimos prestar. A razão por que estamos aqui é por causa de Jesus. Qualquer outra razão é fútil, inútil e talvez se torne até pecaminosa e satânica. Mas, ó Senhor, nos ajuda a estar aqui por causa de Jesus, para Jesus. É por meio dele, Senhor meu Deus, que queremos te adorar. É para ele que queremos te glorificar. Nos abençoa, por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos entoar um louvor. Em seguida, seremos despedidos com oração e a bênção pelo pastor Armando.